Então, bom dia. Hoje é dia 18 de junho, né? E nós estamos no 13º capítulo, que tem o nome de O Pensamento Terapêutico na Psicoterapia Antroposófica. E ele faz uma recapitulação de como o homem é constituído, e ele usa o termo organização física, organização vital, a organização astral e a organização do eu. E ele vai explicando, a gente já viu isso em outros livros, né? Como esses quatro membros, né, que constituem um homem, precisam ter um equilíbrio para que a gente possa ter saúde, né? Então ele fala que o eu é que orquestra tudo isso, e quando o eu não está orquestrando, é como se o corpo astral ou a organização astral invade, então, pode invadir alguns órgãos e trazer algumas doenças, né? Então, ele fala disso, fala sobre isso, né? E ele fala que também, eu acho que bastante importante, né? Principalmente para a Patrícia aqui, que é aconselhadora, que ele fala que é esse eu que vai fazendo essa concatenação dos fatos, traçando então o nosso fio vermelho da biografia, né? Acho que isso é bem legal. Ele fala também do eu superior e do eu inferior, né? Que é esse eu superior que faz que traz essa memória, né? Da nossa tarefa kármica aqui na Terra, né? E daí ele vai trazendo toda essa questão. Ele fala do eu que trabalha no pensar, na trimembração, né? No pensar, no sentir e no agir. E ele fala daí que exatamente se esse astral invade os órgãos, então o que vai acontecer é que a gente entra nas neuroses, nas obsessões, nas compulsões, né? Nos medos. E ele usa esse termo, formas demoníacas, né? O astral entra nesse processo demoníaco, vamos dizer assim, e invade o eu, né? E se invadir o corpo etérico, então, a gente pode ter até deformações ósseas, que ele fala, né? Aí ele fala um pouco dessa questão dos grandes traumas, dos grandes choques, que pode também levar a situações de doenças, né? Que pode ter um processo terapêutico que pode ajudar, mas pode chegar a precisar de remédio. Ele fala que a pedagogia Waldorf, o que ela faz uma caracterização e não rotular as crianças, né? Então, pela observação, traz as características da criança, mas nunca rotular, né? Porque o eu tem muitas possibilidades. Ele fala da crise da adolescência, que também pode levar, né? Na verdade, quando a gente lê aquele Biografia e Psique do Trachler, ele fala que muitas doenças podem aparecer já na adolescência, né? Na adolescência, primordialmente na adolescência. Doenças tipo neurose, psicose, né? Então, eu acho que mais ou menos é isso. Ele faz no final do capítulo uma relação entre Freud e Adler, que Freud está muito ligado ao passado e Adler tem um olhar muito direcionado para o futuro e mais humanizado, né? Então, acho que é isso, e que cada vez mais se deixa de lado o divã para ter uma conversa mais, o terapeuta deveria ter uma conversa mais interessada no seu paciente, né? Esse é um capítulo bastante terapêutico, né? Mas só para a gente ter uma noção, assim. Tudo bem?
Continuamos a leitura? Alguma pergunta? Bom dia para quem está chegando. Então, vamos ler o 14º capítulo, pontos de vista para diagnóstico e terapia. Gostaríamos de distinguir três aspectos da terapia: o diagnóstico, a escolha da terapia e o método terapêutico. Diagnóstico. A base para uma escolha responsável de terapia é um diagnóstico diferencial. Para a psicoterapia orientada antroposoficamente, isso significa um diagnóstico que torna os sintomas compreensíveis, distinguindo os distúrbios nas funções da organização do eu, do corpo astral, do corpo etérico e do corpo físico, respectivamente. Enquanto o distúrbio se manifesta entre a organização do eu e o corpo astral, ou seja, entre a alma e o espírito, condutas psicohigiênicas gerais, terapias verbais e terapia artística são indicadas. Na medida em que problemas físicos tenham causado uma ruptura permanente nos processos vitais, corpo etérico, o tratamento médico dos sistemas orgânicos é necessário, paralelamente à terapia geral. No contexto desse livro, isso significa que o tratamento médico deve ser de acordo com o ponto de vista da medicina antroposófica. O tratamento médico é primário se o distúrbio crônico do corpo etérico causou modificações anatômicas nos órgãos, como infecções ou degenerações. Aqui, a psicoterapia é efetiva apenas se o processo orgânico já tiver iniciado sua recuperação. Tal diagnóstico diferencial requer atualmente uma formação médica completa em medicina antroposófica. No caso das manifestações mais leves de neurose, o psicólogo antroposófico pode selecionar uma terapia. Ele agiria de forma correta, contudo, ao buscar uma forma amigável de cooperação com o médico antroposófico, com quem pudesse discutir casos delicados e a quem pudesse recomendar o cliente-paciente. O diagnóstico diferencial pode, então, resultar das consultas. Escolha da terapia. Possíveis opções de terapia podem ser a terapia verbal individual, a terapia verbal em grupo ou um curso de fim de semana, ou contínuo, de poucas semanas a 3 meses. Além disso, uma forma de terapia artística será sempre indicada: euritmia curativa, pintura, modelagem. Certas tarefas, como o trabalho em jardim ou fazenda, são uma forma auxiliar de ajuda adicional a muitas pessoas. Uma vez selecionado o tipo de terapia, este deve ser colocado em prática. Esse é o momento de transição da primeira para a segunda fase. Para o diagnóstico diferencial, é requerida uma extensa anamnese que, por si só, desperta no paciente insights de elementos biográficos. Para essas conversas de anamnese, é necessário que o terapeuta mantenha sua mente aberta e estabeleça um contato empático. Por meio da anamnese, ele ouve e distingue entre as ocorrências e eventos que, por um lado, estão conectados com situações de vida e revelam algo sobre a situação kármica do paciente, e, por outro, ocorrências e eventos que estão na esfera das próprias escolhas e decisões do paciente, apontando para seus objetivos. No que diz respeito às queixas sobre sofrimento, podemos falar da necessidade de aceitação do nosso passado kármico, o ponto inicial desta vida. Isso inclui a hereditariedade, as condições do meio e da família,
a escola e todos os eventos significativos até os 20 anos de idade. Eles foram arranjados pelo eu superior. Ter um pai ou uma mãe dominadores não é um infortúnio externo, e sim um estímulo a que se faça um esforço de resistência ao karma passado, e dessa forma realize um desenvolvimento em direção ao futuro. Isso pode despertar a ideia de que eu sou meu destino, ou seja, meu destino me pertence, assim como meu corpo e minha consciência. Não faz o menor sentido combatê-lo, pois isso seria uma luta contra mim mesmo. Eu terei de aceitar o ponto onde me encontro agora, como ponto de partida para o caminho de desenvolvimento. É como assumir uma loja que me interessa. No início, após a compra da empresa, deparo-me com o patrimônio e, de outro lado, com os compromissos. Não faz o menor sentido negar as dívidas que foram contraídas. O fato de eu ter nascido significa que meu eu superior assumiu o negócio com seus lucros e perdas. Faz sentido apenas perguntar se, com os lucros atuais, é possível saldar os compromissos. Gostei dessa imagem. Descobre-se que antigos débitos foram pagos, enquanto simultaneamente outros débitos estão se formando. Essa compreensão de que há um processo de desenvolvimento contínuo, no qual o presente é parte de uma longa estrada, com um horizonte sempre distante, pode ser o primeiro resultado da fase da anamnese, a qual, portanto, já inclui um elemento terapêutico. O primeiro requisito é superar a autopiedade. Essa fase pode ser associada a uma primeira visão do futuro. Inicialmente é um futuro próximo, dias e semanas, e gradualmente levando à descoberta do leitmotiv, que tem trabalhado na biografia até então e que acompanhará a pessoa até o último suspiro. Embora esse leitmotiv não possa ser mudado, o progresso no caminho do desenvolvimento pode ser reconhecido pelo fato de o mesmo problema sempre retornar em um nível mais alto. Então, a má notícia é que sempre vai ter aquele tema na nossa história, mas ele aparece em oitavas acima. A boa notícia. Hum, Se o leitmotiv é superar a arrogância, por exemplo, esse traço de caráter deve ser superado não só no nível social, mas também no nível espiritual. É como se diz: uma raposa perde seu pelo, mas não seus truques. Devemos ser, devemos sempre ir cada vez mais em direção aos nossos truques no caminho da nossa vida. O grau de habilidade que nos torna aptos a transformar esses truques em objetivos positivos determina o ponto de partida para a próxima vida. Estamos em nossas próprias mãos. Método terapêutico. Idealmente, três fases podem ser distinguidas no método da psicoterapia orientada antroposoficamente. Primeiro, a fase de diagnóstico, o passado. Em segundo lugar, a fase de desenvolvimento, o presente. E em terceiro lugar, a fase de consolidação, o futuro. A primeira fase, o diagnóstico, foi descrita no início deste capítulo. O que deveria ser acrescentado é que o diagnóstico diferencial, que vai além da designação diagnóstica geral, como as neuroses compulsivas, inclui um número de elementos claramente distinguíveis. A biografia até o momento, mas do ponto de vista cronológico. Na biografia,
Buscam-se, então, fatos significativos e marcantes que determinaram mudanças de rumo e acrescentaram um elemento dramático à cronologia biográfica. Ao mesmo tempo, áreas de conflito são conscientizadas e nomeadas. Uma exploração inicial das características de conflito pode ser feita, como exemplo, ver o capítulo 8 sobre o sósia. Isso faz com que certos conflitos profundos se tornam visíveis e reais, fornecendo uma indicação prognóstica. Nesta primeira fase, certos episódios ou áreas de problemas podem ser examinados com mais profundidade, por meio do questionamento empático, ou podem ser deliberadamente deixados de lado por enquanto. Durante todo esse processo, o terapeuta tentará encontrar uma resposta para a seguinte questão: onde exatamente esses conflitos, êxtases, medos e etc. se manifestam? As seguintes possibilidades podem ser consideradas. No nível do eu, o que subentende aqui é o nível do ser humano lutando conscientemente. No nível astral do ser humano, animalesco, com seus desejos, ressentimentos, luta pelo poder, invejas e carências. No nível etérico dos processos vitais, com seus inúmeros ritmos orgânicos, como o metabolismo do açúcar, variações de pressão sanguínea, curva de temperatura e etc. Também nos processos vegetativos de órgãos, como o fígado, os rins, os pulmões, o baço, o coração, etc. Distúrbios nesses ritmos vegetativos são refletidos como medos, compulsões, depressões, alucinações. No nível físico, distúrbios eventualmente levam a deformações anatômicas. Estas são as mais difíceis de reverter. Estamos lidando aqui com distúrbios orgânicos resistentes em alguns órgãos, com condições residuais psiquiátricas, como uma esquizofrenia curada ou com casos severos de esclerose múltipla ou de parkinsonismo. Deformações anatômicas são sempre o último ato no drama. Dado que o cérebro é um dos órgãos centrais, o dano cerebral também ocorre. O psicoterapeuta, orientado antroposoficamente, é cuidadoso em evitar a projeção de distúrbios físicos no sistema nervoso central. Agora, vamos ver a segunda fase. O método da fase de desenvolvimento inclui, compreensivelmente, uma grande variedade de possibilidades. Para a escolha de uma sequência no tratamento, uma importante regra é abordar primeiro os problemas solúveis. O desenvolvimento da terapia tem como objetivo, antes de tudo, a retomada do desenvolvimento bloqueado ou inibido. Na fase de diagnóstico, um grande número de problemas vem à tona. Muitos deles são insidiosos, mas não profundamente enraizados. Outros são fundamentais, problemas vitais que terão um efeito determinante com o passar dos anos. Esses problemas centrais não deveriam ser abordados diretamente. É melhor deixá-los de lado e lidar com outras questões que oferecem uma possibilidade mais rápida de resolução. Isso resulta em confiança na terapia e encoraja o paciente a aceitar sugestões relativas à terapia artística e outras tarefas. A escolha adequada da abordagem inicial é frequentemente o fator determinante no desenvolvimento subsequente da terapia. Devemos, entretanto, colocar-nos em guarda contra métodos superficiais destinados a oferecer resultados rápidos. O primeiro passo terapêutico deve servir ao desenvolvimento da consciência do eu do paciente.
e não a promover sua robotização por meio da terapia comportamental ou tratamento por sugestão. No capítulo 11, já foram discutidas terapias específicas para neuroses orgânicas e psicoses. Como suporte à fase de desenvolvimento, a terapia artística poderá ser incluída, desde que haja possibilidade. Os terapeutas artísticos devem ter desenvolvido, no decorrer de sua formação, uma percepção voltada àquilo que a arte pode realizar como parceira da psicoterapia. O terapeuta artístico tem de ser capaz de transformar o diagnóstico do psiquiatra ou psicólogo às possibilidades de sua especialidade artística. Muito do que o terapeuta artístico observa durante a pintura, a euritmia e etc., dará pistas ao psicoterapeuta sobre a melhor forma de aproximação terapêutica. Exercícios especiais para a vontade. Também pertence ao arsenal da psicoterapia. Eles consistem em tarefas muito simples, como a contemplação de uma planta 2 vezes ao dia, ou podem ser exercícios mais complexos, elaborados durante a psicoterapia entre terapeuta e paciente. Esse tipo de exercício amplia a habilidade do paciente em abarcar sua própria vida. Muito proveitosos são os exercícios de observação, por meio dos quais o cliente começa a construir uma nova relação com seu ambiente. Esse exercício pode, para começar, ser tão simples como: tente observar as árvores, do lado direito e do lado esquerdo da rua, em seu caminho diário. Posteriormente, o objetivo do exercício deve ser, por exemplo, observar diferentes características entre uma bétula, um carvalho e um limoeiro. Também muito eficazes no caminho de conscientização podem ser questões como: você pode descrever que tipo de mato está nascendo no jardim desta ou daquela casa, diante da qual você tem passado há anos 2 vezes por dia? Observe isso e descreva-me na próxima sessão. Em relação a esses exercícios, muitas variações são possíveis, dependendo do campo da experiência do paciente e do terapeuta. Não existe técnica física fixa para uma psicoterapia antroposófica que possa ser aprendida por quem quer que seja. Cada terapeuta deve descobrir o método que deseja usar como terapia e aprender a dominá-lo. O que alguns alcançam por meio do entusiasmo pela natureza, outros conseguem com uma discussão sobre contos de fadas ou dramatizações. O terapeuta usa seu próprio instrumento e campo de interesse, adaptando isso ao potencial do paciente. Outro tipo de tarefa pode ser a prática da positividade. Pode-se, por exemplo, pedir ao cliente que compre um caderno comum e descreva cada noite um evento positivo do dia, em não mais do que meia página. O paciente não poderá ir para a cama sem ter escrito algo, por mais simples que seja. Ele trará o caderno a cada sessão e isso será discutido. Para completar, encoraja-se o cliente não só a cumprir as tarefas que lhe foram administradas, mas também a impor-se tarefas e perseverar nisso, independentemente de quão simples seja. A autoimposição de tarefas trabalha fora do eu, no corpo etérico, trazendo movimento aos núcleos de depressão, de medo e de compulsão. Como resultado, os núcleos de rigidez que podem levar à compulsão são dissolvidos. Sob certas circunstâncias, é plenamente significativo trabalhar com imagens. Estas podem ser derivadas de contos de fadas, histórias ou lendas, por exemplo, o épico Parzival, com um tema que seja relevante e reconhecível pelo cliente.
Essa experiência com tais imagens ativas podem também ter um efeito liberador no corpo etérico. A terceira fase é a de consolidação, que resulta na descoberta de um novo estilo de vida, uma vez que o cliente esteja bem em seu caminho, frequentando cursos artísticos, por exemplo, uma vez que esteja sendo capaz de recapitular sua vida ou encontrar uma nova direção, tenha evoluído em autoconfiança e aceitação de si mesmo, então a última fase da terapia começa. O cliente tem de estar preparado para continuar por si mesmo. Um novo estilo de vida precisa ser encontrado. Pode ser significativo, dependendo das inclinações do cliente, começar um estudo, por exemplo, no sentido da vida humana, sobre religiões, sobre literatura, ou um estudo natural guetianístico sobre plantas ou animais. Como resultado, abrem-se novos campos de interesse. O novo estilo de vida exigirá que um novo ritmo seja encontrado. Estar envolvido nos ritmos diário, semanal, mensal e anual tem um método: a capacidade criativa do ritmo pessoal. A regularidade no próprio trabalho e pausas adequadas para o relaxamento, alimentação e vida social proporcionam uma respiração tranquila. Finalmente, é importante que novas e permanentes tarefas sejam encontradas, novos objetivos que possam levar a uma maior amplitude da busca por uma vocação significativa para o cliente. Na fase de consolidação, as tarefas são inicialmente estabelecidas pelo terapeuta, mas podem mais tarde ser substituídas por outras escolhidas pelo próprio cliente. Em certos casos, um início pode ser dado depois de um breve período de aprendizado em trabalhar com meditação, ou seja, uma intensiva e regular concentração no conteúdo e aprofundamento de um texto ou poema. Vários tipos de meditação podem ser apropriadas a essa finalidade. Particularmente efetivas são as meditações feitas ao deitar e ao despertar. Tudo bem? Continuamos? É que você falou, é bem terapêutico mesmo, né? Bem terapêutico, é. 15º, tratamento terapêutico para distúrbios do desenvolvimento anímico. No capítulo 10, as três qualidades da alma, a alma da sensação, a alma intelectual afetiva e a alma da consciência, foram consideradas. Neste capítulo, algumas questões relevantes do ponto de vista pedagógico e terapêutico serão colocadas em discussão. A transformação do corpo astral em alma da sensação ocorreu para a humanidade como um todo na época cultural egípto-caldaica, entre 3000 a.C. e 700 a.C. Esse processo foi conduzido por altas hierarquias da esfera de Vênus. Era sua tarefa permear o corpo astral com imagens, com o significado da arte sacra, e desenvolver processos mentais com o significado de rituais dos templos. Esses significados enobreceram e humanizaram o corpo astral enquanto forças de Marte se dirigiam ao mundo. Isso transformou a impressão sensorial em observação, que poderia continuar a viver na alma, como uma experiência plena de sentimento, mesmo quando a própria impressão sensorial não estivesse mais lá. Em outras palavras, o mundo externo foi compelido à experiência interna, permeado pelo sentimento. Nessa fase, o homem adquiriu uma vivência interior contínua. As remotas culturas pérsica e hindu
não tinham ainda essa continuidade de vida interior. Elas viveram observando diretamente o conteúdo da experiência e seu subsequente desaparecimento. Esse é também o motivo da repetição nos textos cultuais e nas histórias mitológicas de eventos e descrições de personalidades. O homem moderno tende a desenvolver sua alma da sensação em uma cultura que já está 2 estágios à frente nesse desenvolvimento. Como resultado, a criança assume as formas e o conteúdo da alma da sensação na imitação de formas já permeadas pelos elementos da alma intelectual afetiva e da alma da consciência. A partir dos 3 anos, a criança começa a desenvolver um mundo interior contínuo. É importante e, consequentemente, um fator determinante na educação, na tenra infância, que à criança acima de 3 anos sejam oferecidas formas e conteúdos que ainda tenham as puras qualidades anímicas da alma da sensação. Isso pode ocorrer por meio de contos de fadas que podem tornar-se parte da vida interior na primeira infância, por meio de teatro de fantoches, da narração, de histórias ou por meio de jogos. Toda atividade, pintura, desenho, teatro, ouvir ou fazer música, construir objetos e brincadeiras criadas pela própria criança devem evocar por experiência, sem qualquer explicação sobre significado a partir da alma da intelectual, nem interpretações morais a partir da alma da consciência. Já nos referimos à moralidade como um elemento da alma da consciência. Esse princípio da educação na tenra infância é, ao mesmo tempo, princípio terapêutico de casos em que, por tendência ou educação, a alma da sensação é subdesenvolvida. O paciente, nesse caso, queixa-se de vazio interior, de falta de calor anímico e entusiasmo, de dificuldades de contato com o mundo e com as pessoas. A conversação terapêutica não deve, então, relacionar-se com explanações intelectuais nem enfatizar a moralidade da situação. Não fale demais, pelo contrário, leia um conto de fadas a seu paciente, ou uma simples história, ou uma parábola da Bíblia. Deixe as imagens falar por si mesmas, sem explicações, ou proponha-lhe que desenhe ou pinte uma imagem sobre o que foi dito, o que foi lido. Sugira aos pacientes que façam aritmia artística ou aritmia curativa em grupo. Instrua-os a evocar as imagens que foram apresentadas ou as atividades do dia antes de dormir. Enriquecer a vida interior com observações naturais, não explicando, apenas descrevendo. O que você viu? Do que você gostou? Evite explosões emocionais e confrontos violentos em terapia de grupo. Elas reforçam os laços do corpo astral na natureza corpórea. Evite igualmente emitir julgamentos a respeito dos outros ou sobre si mesmo. Isso leva muito rapidamente a um desenvolvimento deturpado da alma da consciência, sem um real aprofundamento moral que se conquista somente por meio de sacrifício e amor. O subdesenvolvimento da alma da sensação é um fenômeno próprio da vida da nossa cultura intelectual materialista. Nas neuroses, esse fenômeno apresenta-se de forma aumentada. Essa é a razão pela qual as atividades higiênico-sociais devem, em primeiro lugar, ter o objetivo de resgatar o que faltou na primeira infância. O self solar precisa ser fortalecido em todos nós. Posteriormente, devemos preocupar-nos com o desenvolvimento da alma do intelecto. Esta começou a desenvolver-se na antiga Grécia sob a influência da cultura de Júpiter Zeus.
O desenvolvimento das forças do sentir, a alma afetiva, ainda não se manifestava. Primeiramente, o mundo colorido da jovem alma da sensação vivia no centro, no self solar que era nutrido pela mitologia. Depois, o despertar da alma do intelecto foi sendo experimentado na imagem das forças mercuriais de Hermes, que trabalhou no caos dionisíaco do polo inferior. Em contraste com os elementos apolíneos e dionisíacos, reconhecemos a imagem do início do desenvolvimento da alma intelectual afetiva. Os antigos gregos ainda precisavam aprender a controlar as forças etéricas orgânicas caóticas. O teatro grego, com suas catarses, tem um importante papel nisso. Na arte também encontramos uma boa imagem do desenvolvimento anímico dos gregos. Eles se sentiam como cocheiros de carruagens que tinham de controlar suas parelhas de cavalos. Como já foi dito, esse desenvolvimento era, até então, conduzido pela inspiração oriunda do mundo jupiteriano. Só na época romana, os mistérios mercuriais se espalharam pela Europa e o domínio das forças metabólicas pelo ser humano solar foi celebrado nos mistérios de Mitra. As bases para as forças da razão e da índole no desenvolvimento individual são lançadas entre as idades de 7 e 14 anos. A pedagogia tem de levar isso em consideração. A transição da imagem vivenciada para a imagem compreendida tem de acontecer cautelosamente e ser paralela à permeação pelas forças etéricas solares. De outro modo, existe o perigo de que a alma afetiva permaneça subdesenvolvida. Esse subdesenvolvimento da alma afetiva é, assim como o esvaziamento da alma da sensação, um sintoma cultural dos nossos dias. A alma intelectual que não foi permeada pelas forças solares expressa-se em convenções sociais e valores burgueses. Foi contra isso que os jovens protestaram após 1950. Mas esse protesto mostra também o outro lado das forças vitais mercuriais, o outro lado das forças vitais mercuriais. Um protesto caótico e uma variedade de soluções que mudam a cada momento. Mercúrio é inconstante. A terapia para os problemas da alma do intelecto destina-se a propiciar o aprendizado de pensar por si mesmo, em substituição ao pensamento reprodutivo, ao qual os estudantes estão condicionados, atualmente pela adoção de matérias programadas e questões de múltipla escolha. Dentre as queixas dos mais velhos a respeito deles, podem ser mencionadas as seguintes: falta de originalidade na conversação e no trabalho, fuga da rotina, passividade no uso do tempo livre, sensação de ser um zero à esquerda e sentir-se inútil. Aqui também a terapia tem de abordar o meio como ponto de partida. O paciente deve ser encorajado a ocupar-se pensando em uma nova área de interesse que não deve ser relacionado a coisa alguma que ele recorde da escola. Por exemplo, começando um projeto terapêutico grupal com um curso intensivo de observação astronômica, observação fenomenológica da natureza. Isso supera a preguiça do pensar e os participantes descobrem que podem pensar por si mesmos. O próximo passo pode ser a participação em um grupo de estudo com outros pacientes, num centro terapêutico. A alma afetiva é a base da vida social e só aí pode ser completamente desenvolvida. Distúrbios na habilidade social, sentimentos de solidão e rejeição só podem ser refeitos na própria prática social. Essa é uma meta para as terapias em grupo.
em especial a euritmia. Simular situações em que sejam definidas tarefas e avaliações oferece um escopo ilimitado para a prática. O encontro não estruturado numa atmosfera emocional deve ser evitado. Continuo? Tá bom, né? A alma da consciência é a primeira força anímica que tem de ser desenvolvida pelos próprios seres humanos sem o auxílio das hierarquias espirituais. Ao contrário, a humanidade deverá oferecer essas forças às hierarquias como uma contribuição à evolução, que na próxima etapa deverá guiar a evolução humana à fase jupiteriana. Isso significa que a alma da consciência tem de atravessar o enorme abismo entre o longínquo mundo do espírito saturnino e a atividade do mundo lunar, mais próxima da Terra. O meio, o self solar, terá de desenvolver forças extras para isso. Mas enquanto, no desenvolvimento anterior, o mundo hierárquico ajudou o homem a dirigir os extremos ao meio, o homem deve agora tomar suas próprias medidas visando a esse fim. Essas medidas consistem na criação de instituições sociais que possam manter as três forças de Saturno, do Sol e da Lua, equilibradas de maneira significativa. Já nos referimos antes à trimembração do organismo social. Instituições sociais devem prover a oportunidade para que a vida espiritual, a vida social e a vida econômica, cada uma por si, dê sua própria contribuição. O perigo inerente ao desenvolvimento da alma da consciência é o do desvio das forças anímicas. Isso significa, por um lado, elas serem retidas em áreas luciféricas da vida espiritual que são deslocadas do mundo, como aqueles oferecidos em seitas que tornam a velha espiritualidade disponível à humanidade moderna. E, por outro lado, virem a tornar-se prisioneiras dos processos lunares do corpo físico. Esse último pode expressar-se numa sexualidade descontrolada ou na glorificação física do super-homem em esportes competitivos. Estão vendo isso atualmente? As forças de Saturno, agindo verticalmente de uma meia-noite cósmica para a próxima, produzem uma experiência unilateral de personalidade egoísta, sede de poder por ser o resultado disso. Os processos lunares, agindo horizontalmente na hereditariedade, atam o homem a seu instrumento inerente e promove o materialismo, vivendo no fluxo das forças hereditárias. O centro, o self solar, tem de praticar o desapego, a tolerância, a positividade em relação aos outros para manter-se. Caso contrário, problemas circulatórios, muitas formas de ataques cardíacos e arteriosclerose podem ocorrer. Caso os sintomas não cheguem tão longe, pode-se observar um endurecimento dos sentimentos que se manifestam em ansiedade pela incapacidade de experimentar um entusiasmo real e ter um genuíno interesse pelo outro. A pessoa sente-se como que vestida com um colete duro, que aprende impossibilitando a manifestação dos sentimentos. Isso frequentemente ocorre em problemas de relacionamento, no casamento, nas amizades ou no trabalho conjunto. É aí que a terapia verbal e as discussões grupais dirigidas são as formas mais usuais de terapêutica.
Para complementar a terapia artística de muitas formas, é sempre uma base para qualquer terapia nessa área, em virtude do reforço do self solar. O self solar é a força de correlação. Eu não sei que horas são, viu, Cris? Eu estou sem hora. Aqui o meu não marca. Faltam 2 minutos. Acho que é o Vamos, tempo de completar a leitura. tá, legal. O self solar é a força de correlação que impede a longínqua espiritualidade de Saturno de tornar-se estranha no mundo, orientando-a no sentido do esclarecimento das tarefas aqui na Terra. A mesma força eleva as forças lunares da esfera da procriação, humanizando essa esfera de modo que uma alma possa encontrar outra e o amor espiritual possa nascer. Na evolução humana, estamos apenas no início do desenvolvimento da alma da consciência. O novo território que nós, a humanidade, adentramos é uma região que não poupa riscos nem perigos. A força consolidadora da alma intelectual afetiva, a compaixão, é cada vez mais ausente e a nova força unificadora, o poder moral do julgamento pelo coração, é ainda muito débil. A meta do caminho do desenvolvimento moderno é desenvolver esse poder moral de julgamento. Uma psicoterapia espiritual moderna deve almejar o desenvolvimento desse poder. Inspirador, né? Vou interromper a gravação.